Para resolver esse tipo de questão de morfologia e análise sintática, importante é primeiro fazer a análise sintática e as observações do texto, né? Então vamos lá. Quem é a oração principal? A oração principal é aquela que você pode tirar os termos, excluir alguns termos acessórios e ela continuar com o sentido completo dela. Então, o resultado somente é imputável a ele. Então você vê, né, que isso aqui está explicando alguma coisa sobre o resultado, né? Isso aqui. Então, a existência desse fator de vírgulas aqui, esses dois fatorzinhos de vírgula aqui, ó, essas duas vírgulas, já indicam uma possível oração adjetiva explicativa. A explicativa vai estar entre vírgulas. Se não tiver essas vírgulas, vai ser restritiva. Mas aí eu tenho que comprovar, né? Comprovar como? Eu tenho que substituir esse que por o qual, a qual, para mostrar que isso aqui é um pronome relativo. Se for um pronome relativo e retomar algum termo anterior, então a gente vai saber que isso aqui é uma oração adjetiva. Aí se for uma oração adjetiva, vai ter a explicativa, ou se não tiver entre essas duas vírgulas, seria então, o resultado do qual depende a existência do crime, né? Quem depende da existência do crime? Está atribuindo o sentido aqui ao resultado. Então, realmente, isso aqui é uma oração adjetiva. Em amarelo, a oração principal, o resultado somente é imputável a alguém. E aqui a gente vai ter outra oraçãozinha, sendo que aqui, na verdade, se trata de uma oração que vai estar funcionando como um complemento nominal de imputável, né? Imputável é um nome, imputável a alguém, né? A alguém. Aqui a gente vai ter o complemento nominal. Então, a gente tem aqui uma análise básica de como está organizado esse texto aqui. Então vamos às perguntas. O termo lhe, aqui, vou apagar isso aqui. O termo lhe é um objeto indireto que retoma o termo crime. Está dizendo que se refere ao crime. Bom, o termo lhe é um objeto indireto que retoma o termo crime. Quando o lhe for objeto, ele sempre vai ser indireto. Ele pode assumir outras funções. Ele pode ser adjuntado nominal e, se eu não me engano, complemento nominal não. Outra que eu esqueci. Mas quando ele for complemento verbal e objeto, ele nunca vai ser objeto direto. Ele vai equivaler a ele. Então vamos lá. Quem, vamos dizer que isso aqui é uma pessoa genérica. Uma pessoa que deu causa a ele. A ele quem? Ao resultado, não ao crime, né? O resultado somente é imputável à pessoa que deu causa ao resultado, né? Então é como se fosse um sentido circular, né? A pessoa que gerou o resultado vai incorrer aí no crime e vai responder pelo crime a pessoa que gerou o resultado. Então, essa daqui está errada nesse anaforismo aqui. Vamos para a segunda questão. O primeiro D é justificado pela regência da palavra existência. Nas orações adjetivas, quando existe um verbo aqui dentro dela que pede uma regência ou que se relaciona de alguma forma com esse termo aqui, geralmente, né, a preposição ela vem aqui atrás. Então, por exemplo, não esse exemplo da questão, mas se eu colocar assim:
a pessoa a que me refiro. Então, aqui a gente vai ter a oração adjetiva. Esse a aqui é um artigo, mas esse a daqui é uma preposição, que ela é pedida pelo verbo referir. Pessoa, a pessoa a que me refiro. Tem um eu aqui que é o sujeito, né, oculto. Então eu poderia reescrever essa oração adjetiva da seguinte forma, né? Eu me refiro. Aí eu vou ter isso aqui, essa construçãozinha aqui. A pessoa. Com crase, porque vai somar, né? Esse artigo com a crase do referir. Então, geralmente, quando acontecer a oração adjetiva e a preposição do verbo se referir ao que, essa preposição vai vir antes do que. Então, a que me refiro, a pessoa de que eu gosto, ou seja, esse gosto da pessoa. Então, a pessoa não está aqui dentro, né? Não está sendo retomada pelo quê? Aí a preposição vem antes. Então, vamos lá. Seguir, que eu acho que eu já perdi bastante tempo aqui. O primeiro deles é justificado pela regência da palavra existência. Então, a palavra existência, ela realmente pede uma preposição, mas a preposição dela está aqui, né? D mais U, existência do crime. Realmente esse D aqui vem do verbo depender, né? O resultado depende da existência do crime, né? Então esse D aqui é de depende, não de existência. Então por isso que está errada a questão. No trecho imputável a quem lhe deu causa, o elemento a é pedido pela forma verbal deu. Pode acontecer se esse quem estiver funcionando como pronome relativo, porque aí vai acontecer o que eu expliquei agora há pouco, né? Desse a está se referindo ao termo retomado, mas como esse quem não está funcionando como pronome relativo, né? Porque ele não está retomando ninguém atrás, anteriormente, ele vai estar exercendo aqui a função de uma oração substantiva. O resultado somente é imputável a isso, a ele, a essa pessoa, qualquer palavra que eu puder substituir aqui e fizer sentido. Aí vamos substituir tudo isso aqui por ele. Esse aqui seria um ele genérico e esse aqui seria um ele bem especificado, né? Não é qualquer ele, é ele que deu causa ao resultado. Então, vou substituir por ele e vai fazer sentido. Então, na verdade, isso daqui é uma oração substantiva, subordinada substantiva, objetiva direta, porque ela vai funcionar como não é objeto direto. Não é objeto direto porque ela está complementando um nome imputável, não é um verbo. Não é completiva nominal. Imputável a alguém, né? Então ela é completiva nominal. Então esse elemento a não é o caso que eu falei da oração adjetiva, que a preposição está antes. Então esse a daqui, na verdade, ele é pedido por imputável, e não pelo verbo deu. Por quê? Também tem outra questão aqui, né? A preposição do verbo deu, né? Deu algo a alguém, está inclusa nesse lhe. Está aqui, né? O lhe não é equivalente a ele, ou seja, aqui se encontra a preposição do verbo deu. Vamos lá, tá errada.
Imputável é predicativo do sujeito. Essa aqui está certa. Essa aqui é só observar que tem um verbo de ligação, né? O resultado, né? Vamos cortar logo isso aqui, ó. O resultado somente é imputável. Pronto, você vai ter aquela estrutura básica de sujeito, o verbo de ligação e o predicativo do sujeito, que é basicamente o qualificador dele. Sempre que você tiver o verbo de ligação, você vai ter aqui uma ponte entre um sujeito e um predicativo do sujeito. Inclusive, isso é um bizuzinho para definir se é predicativo do sujeito, se é completiva nominal, nos casos do que, funcionando como conjunção integrante, desse formato aqui, é que, se ele não for uma partícula de realce, se ele não for aquele eu é que mando, eu quero dar um realce, né? Sendo que, na verdade, eu poderia só cortar esse aqui, eu mando. Aí, se não for realce, se for do tipo a verdade é que eu fiz o que eu quis, sei lá. Então eu não consigo tirar esse aqui e fazer sentido. A verdade eu fiz, não dá. Então, na verdade, isso aqui vai ser a verdade é isso. E aí a gente vai ter que analisar para saber se isso aqui é sujeito, complemento nominal, se é predicativo de sujeito, né? Analisando outras situações aqui, né? Verbo de ligação. Aí joga naquela estrutura. De um lado vai estar o sujeito, vai estar o verbo de ligação, do outro vai estar a qualidade. Qualidade. Se aqui é um substantivo, não tem como ser qualidade, então ele vai ser o sujeito. Então, esse que eu fiz vai ser o predicativo do sujeito. É basicamente isso, né? Você vai ligar uma qualidade ao sujeito. Então aqui está certo, né? Imputável é predicativo do sujeito. Olha sempre o verbo de ligação. No caso aqui, não vai se tratar de objetos. Objeto direto ou indireto. Quando for o verbo de ligação, ele vai ligar uma qualidade. Defeito ou qualquer coisa que atribua um qualificador para o sujeito. O resultado é imputável. Então aqui está correto. O primeiro que assume a função sintática de sujeito da oração adjetiva explicativa. Isso aqui eu já comentei. Explicativa vai estar entre vírgulas, né? Realmente vai estar entre vírgulas. Deixa eu apagar tudo isso aqui, que tá ficando uma bagunça. Então vamos lá. O primeiro que, né, como a gente já constatou, ele realmente é uma oração adjetiva, porque o que eu posso substituir por o qual e provar que está se referindo a resultado, ou seja, o resultado do qual depende a existência do crime. Eu vou considerar aqui que é uma oração adjetiva, e para saber se ela é explicativa ou restritiva, eu vou ver a questão das vírgulas, né? Como aqui tem vírgulas, ela é explicativa, ela não é restritiva. Então aqui a gente vai ter uma oração adjetiva explicativa, correto? E está dizendo que ela assume a função de sujeito. Então, para eu descobrir a função dessa oração, qual que é o bizu? Eu vou pegar os termos dela e vou organizar em uma frase sozinha e observar e fazer uma nova análise sintática só daqueles termos. Então, por exemplo, esse aqui significa o resultado, ele retoma o resultado. Então eu vou escrever uma nova oração só usando os termos que tem aqui. Então, o resultado, né, depende da,
contração desse D com esse A, existência, vou marcar aqui o D também, do crime. Pronto, utilizei todos os termos da oração adjetiva e formei uma nova oração. Aí aqui eu vou analisar o que eu atribuí para a função desse camarada aqui, resultado, eu vou atribuir para o quê? Porque antes de eu fazer essa substituição, ele é o quê? Né? Originalmente ele é apenas o quê? Aqui é apenas um artifício para a gente observar a função dele. Então vamos lá. Vamos fazer a análise sintática dessa nova oração aqui. O resultado depende da existência do crime. Olha, chega no verbo e pergunta quem depende? O resultado. Então, o resultado é o sujeito. Logo, que é o sujeito. Então, está correto. Depende é o verbo. Da existência. Não existe depende a existência, depende a existência. Então, esse aqui é o objeto indireto. E do crime é pedido por existência, que é um nome. Então, aqui é um complemento nominal. Pronto. Feita essa análise, aí você volta para a oração normal. De que depende a existência do crime, e aí você vai saber as funções de cada termo. O que é o sujeito, a preposição e conjunção não tem oração, não tem função sintática, né, na análise sintática. Aqui vai ser o predicado verbal, depende da existência do crime. A existência do crime, como a gente já viu aqui, é o objeto indireto, e do crime é o complemento nominal da existência. Aqui. Analisado.